O nosso entrevistado da semana é uma pessoa muito amada e querida por todos. Está sempre em busca de aprender cada vez mais. Graduado em História, Sociologia, Filosofia, Psicologia, ufa, são muitos títulos, mas dono de uma simplicidade ímpar. Estou falando do pastor Estevão Fernandes, nascido na cidade de Princesa Isabel, um paraibano que se tornou cidadão do mundo. Está sempre em outros países, fazendo palestras a convite de diversos pastores. Vamos agora à nossa entrevista de hoje com o pastor Estevão Fernandes. Pastor, um prazer enorme tê-lo aqui conosco no Em Foco. Prazer meu, na verdade, uma honra, Miriam. Você não imagina quanto me sinto honrado de estar aqui, de verdade. Obrigada. Pastor, com todas as graduações que o senhor tem em Psicologia, Sociologia, Filosofia, entre tantas outras, como eu falei na apresentação, o senhor escolheu ser pastor. Por quê? Na verdade, eu não escolhi, Deus me escolheu. Então, essa é a grande questão, né? Nunca nem pensei nisso, até que isso brotou em mim como uma vocação de Deus. Eu estava de malas prontas para estudar na MAN, Agulhas Negras, em Resende. Eu queria ser militar, na verdade. E Deus me pegou no coração, falou no meu coração e disse: eu lhe quero no meu reino, eu lhe quero como meu profeta, meu sacerdote. E eu me rendi a Ele com 19 anos de idade. Eu já ia perguntar, com quantos anos aconteceu isso? Mas o senhor já falou, aos 19 anos. Então, na verdade, sua grande inspiração, que era a minha pergunta seguinte, sua grande inspiração foi Deus. Foi Deus. Grande e única. Que coisa linda. A filosofia leva o homem a pensar e a se questionar. Dentro desse questionamento está a discussão filosófica sobre a existência de Deus. A exemplo de Platão e Aristóteles, que iniciaram esse questionamento, né? Não sei nem a que conclusão chegaram. Quando o senhor foi fazer filosofia, a intuição foi estudar a linha que se fundamentava esses pensadores? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, quando eu terminei teologia no Recife, me formei em 78, a minha alma tinha angústias, né, por respostas e também como é que eu ia lidar com o mundo que me esperava. Eu era um garoto ainda irrequieto e eu sabia que o mundo ia me pedir respostas. Eu achei que a teologia era muito pouca para lidar com o mundo e era suficiente para eu lidar com a igreja. Mas eu já tinha uma vocação para o mundo. Então eu fui buscando realmente saber, fui buscar informações, fui buscar debates, porque a filosofia, na verdade, a essência são perguntas sobre a vida, o porquê da existência, qual a razão da vida. E é claro que essas perguntas chegam sempre a Deus. Ele existe? Se dele vem a vida? E se ele existe, como prová-lo? Mas até hoje essa discussão não encontra fim. É uma discussão infinita, porque cada mente tem suas interrogações. Mas uma coisa, lhe digo de verdade, a filosofia me ajudou a ter certeza como Deus existe, como a vida faz sentido. Nós temos um outro filósofo, é o Nietzsche, que o senhor conhece bem, que foi criado num lar luterano. Isso. Mesmo sendo criado num lar luterano, ele deixou de acreditar em Deus, ou passou a não acreditar em Deus depois de se aprofundar dentro da filosofia. O que acontece com essas pessoas que passam a não acreditar em Deus? Pois é. Eu não tenho como saber dessa resposta, mas ela é intrigante. Na verdade, Nietzsche, digamos, ele vive um momento que a gente chama da filosofia existencialista, moderna, materialista, questionadora, mas o Deus no qual ele deixou de acreditar era muito um Deus fruto do catolicismo de então, também do mundo luterano, o Deus das igrejas, uma teologia dos templos, das normas, dos dogmas, né? Do não expandir a mente, do limite para o pensar. E Nietzsche não se dava com isso. Mas todo mundo é passivo de mudança, Miriam. Há pessoas que nascem de um jeito e vivem de outro jeito. Há pessoas que nascem católicas e depois se tornam evangélicas. Pessoas que nascem cristãs se tornam budistas. Há pessoas que nascem com fé, que se ligam com fé depois mudam a opinião. Mas Nietzsche também ajudou muito o mundo
a pensar sobre Deus para além dos dogmas da teologia convencional. Esse Deus que ele declarou que tinha morrido, a morte de Deus, não era o Deus que criou o universo, não é o Deus do infinito, era o Deus da religião, da teologia, daquele momento, como os homens assim o pensavam. O senhor falou em religião aí e me veio agora uma pergunta que eu sempre questiono, sem ter muitas explicações. Qual a diferença entre religião e religiosidade? A diferença é muito grande. Eu até queria acrescentar um outro item entre religiosidade e espiritualidade. Então, a religião, digamos, é apenas um termo que designa a busca do homem para se religar com o infinito, com o sagrado, religare. O que é religiosidade? É a pessoa presa a práticas religiosas convencionais. Por exemplo, na vida do católico está muito a devoção aos seus santos, né, aos seus padroeiros, aos seus ritos. Na vida do evangélico está muito presente também a devoção à sua igreja, aos seus programas. Então você pode muitas vezes viver uma religiosidade sem nenhuma espiritualidade. O que seria espiritualidade, Miriam? É a experiência com Deus, com o sagrado. É aquilo que muda valores, que norteia a vida, que nos faz crescer por dentro. Então você pode ser uma pessoa religiosa e negar a Deus pela forma de viver. Você veja hoje no mundo contemporâneo, e já foi no mundo medieval, no mundo antigo, as grandes guerras têm a religião como pano de fundo. Os preconceitos nascem no útero da religião. Não é? Você olha o mundo de hoje, a Irlanda, as pessoas se matam pela religião. Olha o mundo árabe, se matam pela religião. Olha a guerra entre Israel e os muçulmanos. De um lado Alá, do outro lado Jeová, do lado Yahvé. Ou no nosso próprio Brasil, quanto preconceito há, quantos muros entre igrejas. Isso é religiosidade. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa diferente. Deus é experiência. Deus é conteúdo de vida. Deus lhe abre a mente, de tal maneira que você, às vezes, nem vai muito à igreja, mas vive muito com Deus. E tem pessoas que eu não tenho dúvida pela minha experiência. Às vezes, muito mais perto de Deus, estão alguns fora dos templos, e muita gente dentro dos templos vive como se Deus sequer existisse. O senhor falou aí no mundo contemporâneo e a gente observa que, indo para os pensadores da atualidade, como Mário Sérgio Cortella, ele fala que a filosofia ela é indagativa e contemplativa. Os jovens de hoje, que são meio robocóticos, Veja eles bem, têm interesse ainda nesse mundo filosófico? Pois é, eu acho que nesse universo do jovem de hoje, talvez uma exceção, um filtro. Porque eles são vítimas da geração, a gente chama do domínio da tecnologia, do simulacro, do faz de conta que é verdade, da imagem, não é? Então são jovens robotizados e não se dão conta disso. Não tem tempo sequer para pensar neles mesmos. Resultado, hoje, sobretudo na Suécia, Suíça, no Japão, no Brasil, na classe média alta, o que a gente vê jovens de 19, 20 anos treinando a vida. Pessoas vazias, né? Sem conteúdos fortes por dentro. Então são filhos do nada, de uma tecnologia que os robotiza, que os mecaniza, mas que os sequestra o direito de pensar. Alguns que pensam, ainda bem. Os que pensam, geralmente, agem e vivem diferente. Até que ponto ser criado temente a Deus, ter uma educação religiosa e espiritual, poderia evitar esses jovens cheios de conflitos? A educação que os pais... Hoje os pais colocam muito para os colégios, para o colégio educar, né? E esquece, muitas vezes, de dar uma educação mais de presencial, mais de acompanhamento. Até que ponto isso influencia o senhor como um grande estudioso? Olha, desde o século XX, que a gente assiste o que a gente chama de terceirização do afeto, da presença e da educação. Então, os psicólogos sabem que essa tríade terceirizada é a matriz que Deus não quer ver hoje. O vazio, a solidão, a depressão e a perda de referências. Então, eu acho que não é tanto uma questão de educação religiosa. É uma família onde o jovem tenha referência, onde o pai seja uma referência.
onde a mãe é referência de Deus, de fé, isso ligado a amor, a presença, a compaixão. Mas no mundo em que o pai se acorda cedo, os filhos dormem. O pai volta de noite, o filho está dormindo. Uma babá é quem bota no braço. O outro é quem vai passear no parque. O professor é quem instrui para a vida. Essa criança nasce o quê? Sem norte. Então a grande questão hoje não é falta de religião, é falta de referências. E ainda mais no mundo contemporâneo, há mais separação, mais divórcios, mais filhos morando com tios, com avós. E o avô e o tio não são modelos de referência, né? Os pais são insubstituíveis. Eu acho que o que a gente poderia pensar hoje, Miriam, assim, é lutar para que os pais encontrassem um jeito de serem pais, suprirem os seus filhos de afeto, presença e referência. Quando isso acontece, são jovens diferentes. A gente não tem no consultório, durante 18 anos vivi de consultório, jovens bem resolvidos. Os jovens mal resolvidos, atrás deles tem uma história de família mal resolvida, pais ausentes, mães carentes e neuroses estabelecidas dentro de casa. Muito bom. Eu vim aqui para fazer uma entrevista e terminei recebendo uma aula. Muito bom. Não, eu estou também aprendendo com você. O senhor é mestre e doutor em sociologia. De que forma esse conhecimento mais aprofundado ajuda o Ministério? Mas o senhor vai responder. Daqui a pouquinho a gente vai para um pequeno intervalo. Volta já já. Aguarde.